Dia hoje, 22 de junho de 2025, aniversário da nossa cidade hoje, né? Uma bênção. E hoje nós vamos iniciar um novo tema, gerenciando o tempo com sabedoria. O tempo é o nosso maior ativo, então precisamos de muita sabedoria para gerenciá-lo. E o subtema é a importância de reconhecer o valor do tempo. E quem vai trazer esse tema para a gente, iniciar esse tema, é a dona Juliana Marinato. Com você, maravilhosa. Amém, bom dia. Pois é, né? Estamos aí iniciando um novo tema e um novo subtema, a importância de reconhecer o valor do tempo, né? Estudando isso já deixa a gente tão reflexiva, né? O tempo está passando. Nossa, vamos lá. O nosso versículo está em Salmo 103, 15 e 16, que diz o seguinte: O que é a vida humana? O homem é como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas no momento que o vento sopra, ela desaparece, e ninguém mais sabe onde ela está. Gente, o tempo é um recurso precioso e a Bíblia nos lembra de sua brevidade e da fragilidade da nossa vida. A procrastinação muitas vezes surge quando não reconhecemos o valor do tempo, tratando de maneira leviana. Ao considerarmos que a nossa vida é passageira, somos chamados a usar como um momento de forma intencional. Deus nos concede o dom do tempo e devemos administrar com sabedoria. Quando procrastinamos, estamos desperdiçando o presente e adiando o propósito que Deus tem para a nossa vida. Reconhecer que nosso tempo é limitado nos impulsiona a tomar decisões mais sábias e a viver de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. A Bíblia também nos ensina a sabedoria ao contar os nossos dias. Isso não significa viver apressados ou sobrecarregados, mas viver de maneira consciente e focada, sabendo que cada dia tem seu propósito. Ao reconhecermos a importância do tempo, passamos a agir de maneira mais eficaz, usando nossas horas de forma a glorificar a Deus e cumprir a sua vontade para as nossas vidas. Então, aqui tem os dois extremos, né? E nós não devemos procrastinar, né? E viver deixando as coisas para depois, mas da mesma forma que a gente não pode andar correndo sobrecarregado, né? Então, assim, no tempo certo, como eu poderia dizer, né? Então, a gente tem que ter consciência do que a gente deve fazer. E, no fundo, a gente que tem a convivência diária com o Espírito Santo, a gente sabe o que a gente pode deixar para fazer amanhã. E a gente sabe o que é preciso fazer hoje, porque o Espírito Santo ele nos incomoda, ele nos mostra, né? E às vezes a gente deixa para amanhã algo que a gente já vem deixando para amanhã, já faz uns bons dias, já faz um mês, já faz um ano, e a gente está jogando para frente, né? As nossas tomadas de decisões, os nossos alinhamentos. Então, dessa forma, a gente tendo consciência do que a gente já deveria ter feito, a gente está desonrando o Senhor, né? E isso é pesado, né? De falar dessa forma que a gente está desonrando o Senhor, deixando de fazer o que a gente precisa fazer. E da mesma forma é quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer dar conta, a gente quer, como dizem no popular, agarrar o mundo com as pernas, né? E querer fazer tudo ao mesmo tempo e vai se sobrecarregando. Isso também não é a forma correta da gente levar a nossa vida, né? Levar o nosso dia, levar o nosso tempo, porque da mesma forma a gente não vai estar vivendo, né? A gente vai estar nessa correria e com certeza a gente não vai estar em paz, porque a gente não vai estar vivendo conforme os propósitos do Senhor, né? Então a nossa vida ela é um presente de Deus e ela tem que ser vivida da melhor forma, né? Então a própria palavra diz, né, que Jesus veio
a esse mundo para que a gente tivesse vida, né, e vida em abundância. Então tudo tem um porquê, tudo tem um propósito e a gente tem que estar alinhado, né, com o que a gente deve fazer, com as nossas obrigações, com as nossas funções, em todas as áreas da nossa vida, né, tudo tem o tempo certo, né, a própria palavra diz que tem o tempo certo para plantar, tem o tempo certo para colher, então a gente tem que estar alinhando o nosso tempo sem desperdiçar, sem procrastinar e nem ao mesmo tempo sem estar correndo, né. O tempo é um dos recursos mais valiosos que Deus nos concede, mas também um dos mais fugazes e muitas vezes desperdiçado. A Bíblia nos mostra que a vida é breve e que, assim como a relva e a flor do campo, podemos desaparecer rapidamente, sem que ninguém saiba exatamente onde estivemos. Essa imagem reforma a urgência de reconhecermos o valor do tempo que é dado, né? Ontem, algo assim que eu acredito que aqui todo mundo deve ter ficado sabendo, aquele acidente, né, que teve com o balão, né, que aquelas pessoas saíram ali felizes para um passeio e teve aquele acidente, pegou fogo, pessoas se jogando, outros carbonizados, né. Então, assim, a brevidade saíram com certeza naquele dia cada um dos seus lares ontem, né, felizes porque eu vivi aquele momento, né. E a brevidade que é a vida, por um instante estavam flutuando e de repente virou pesadelo, pegou fogo, e das 20 pessoas, né, morreram algumas, outras estão em estado grave, né. Então, assim, a gente fica reflexivo, né, o que que era para ser simplesmente um passeio, o que era para ser só uma diversão e terminou em tragédia, terminou em morte. E isso mostra como é breve, né, como pode ser de uma forma tão rápida que acontece e não estava nos planos de nenhum de acontecer isso, né, era simplesmente para ser diversão e terminou em tragédia, né, então isso nos leva sim a refletir sobre a brevidade, né. Quantas de nós saímos de casa e não sabemos que vai ser o último dia, porque a gente realmente nunca sabe o último dia, o último momento em família, o último momento com os amigos, com o filho, com mãe. Então, assim, a brevidade da vida, quando a gente nos põe para refletir o quanto a vida é breve, nos faz tomar as atitudes necessárias, né, do que a gente realmente precisa fazer, do que realmente a gente está fazendo, o que realmente é prioridade e valorizar esse tempo, né. Então, a gente tem que sempre refletir sobre o nosso tempo, de que forma a gente está gastando o nosso tempo, se a gente realmente está honrando os dias que o Senhor nos deu, ou a gente simplesmente está procrastinando, jogando para frente, vivendo de qualquer jeito, sem propósito. E assim, só deixando literalmente o tempo passar, né? Quantas vezes a gente se põe, né? Ah, não, tá passando. E é assim mesmo, né? Muitas vezes a procrastinação nasce da falta de consciência sobre a realidade. Quando não valorizamos o tempo, tratamos-o com leviandade, né? Adiando decisões, postergando sonhos e ignorando o propósito que Deus tem para nós. No entanto, o reconhecimento da brevidade da vida deve nos despertar para uma postura mais intencional, em que cada momento é aproveitado para cumprir o plano divino, né? A sabedoria bíblica, ela nos orienta a contar os nossos dias, isto é, viver com a consciência clara do limite do nosso tempo, para que possamos aproveitar cada dia da melhor forma. Isso não significa viver apressados, ansiosos ou sobrecarregados, mas viver com foco, intencionalidade e equilíbrio. Viver assim nos ajuda a priorizar o que realmente importa e evitar distrações, e a direcionar nossas forças para aquilo que glorifica a Deus e edifica a nossa vida e nosso trabalho, né? Essa consciência ela é fundamental. Se
a gente for refletir dessa forma, de que Deus tem um propósito para a nossa vida e cada dia ele faz diferença, né? A gente nunca sabe qual vai ser o último, então, se a gente colocar a consciência de que Deus nos abençoou com mais um dia e que a gente tem o nosso propósito, a gente tem algo a ser cumprido, a gente olhar com esses olhos, né, com os olhos que o Senhor, direcionamento do Senhor, do Espírito Santo, a gente vai valorizar os nossos dias, a gente vai cuidar do que precisa ser cuidado, da nossa família, do nosso lar, né, com o propósito de ensinar, de levar a palavra, de falar do amor de Deus, né, com sabedoria e valorizando a cada novo dia, né? Que nós temos as nossas missões e a gente às vezes diz, a gente às vezes acredita que ainda tem tempo, ainda tem dia para fazer isso, mas a gente nunca sabe. Então que a gente tenha mais cuidado nas nossas tomadas de decisões, porque a gente nunca sabe quão breve vai ser o nosso tempo. A gente na nossa aula financeira, a gente nos indicaram um filme, e agora eu não lembro o nome do filme, que ele aparece muito em memezinho de quadrinho, que é um vovozinho com uma vovozinha. E eles se conheceram criança e acabaram se casando, né? Jovens, e eles tinham um sonho de conhecer um lugar. E eles criaram até um potinho, né, de dinheiro que era para ir conhecer esse lugar. E no decorrer da vida deles foi acontecendo situações que se tornaram prioridades diante disso. E ele sofreu um acidente, quebrou o pé, quebra o potinho de vidro para usar o dinheiro para fazer o tratamento. Aconteceu outra situação, quebra o potinho. E quando eles realmente ele conseguiu comprar a passagem para eles irem conhecer esse lugar que era o sonho deles desde quando eles casaram, a esposa adoeceu e faleceu. E aí veio um filme literalmente na cabeça dele, né, de quantas vezes eles prorrogaram esse sonho, né? Quantas vezes eles colocaram outras prioridades e acabou que ele ficou só e eles não fizeram a viagem dos sonhos que eles queriam, né. E assim, quantas vezes aqui cada uma de nós com certeza tem um sonho, tem algo que é possível da gente fazer, só que a gente coloca outras prioridades na frente. Eu tenho um lugar que eu sempre falo que é meu sonho de conhecer e passar pelo menos 3 dias lá. É um sonho real, é um sonho possível, mas assim, eu também coloco com muitas outras coisas na frente como prioridade, né, tipo: "Ah, eu tenho que terminar de construir a casa, ah, a gente trocou de carro, ah, comprar outra coisa", e eu coloco na frente desse sonho, né. Então que sirva como reflexão, né, que a gente nunca sabe a brevidade da nossa vida, e a gente fica colocando as outras prioridades na frente e não faz o que a gente queria fazer, né. E aí, esse filme ele é um grande exemplo disso, né, colocaram muitas outras coisas na frente, a vida passou, eles envelheceram e quando foi acharam que conseguiriam, ela adoeceu e faleceu, né. E não realizaram esse sonho, mas no filme, né, em memória dela, ele fez a viagem sozinho, né, ele conseguiu ir e realizar a chegar no lugar desejado sozinho, né. Mas assim, que sirva de exemplo para nós, né, o que a gente quer fazer realmente, a gente acha que a gente ainda tem tempo, então, que a gente se organize de uma forma melhor, porque a gente não sabe da brevidade, até quando estaremos aqui, então que a gente tente gerir da melhor forma possível, né, os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos desejos, porque realmente a vida ela é muito breve e a gente tem que ver o que é prioridade na nossa vida com responsabilidade. Depois que o tempo passar e a gente não conseguir mais realizar os nossos sonhos, às vezes, por nossas condições físicas, né, condições emocionais, então que a gente olhe por essa forma que o nosso tempo a gente tem que cuidar como prioridade, né.
E os principais pontos os dois extremos, né, nessa responsabilidade é a procrastinação, né, que a gente tem que cuidar de não ficar prorrogando, deixando para frente o que a gente pode fazer. E também não é querer correr e se sobrecarregar, né, que também não vai ser uma forma leve de levar o nosso tempo, não é uma forma com sabedoria, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo e sobrecarregar, porque aí literalmente o nosso corpo físico, o nosso emocional não dá conta, né. Então, a gente tem que evitar a procrastinação, né, entendendo que cada momento é uma oportunidade de agir. A gente tem que planejar nossas atividades com propósito, buscando a excelência em tudo que a gente fizer e buscar equilíbrio para não se fazer refém da pressa, né, mas um gestor consciente do nosso tempo. E o principal de tudo, a gente sempre que está orando, né, pedindo sabedoria para aproveitar bem cada dia, para alinhar nossos planos à vontade de Deus, né, porque às vezes a gente tem muitos planos, muitos projetos, mas não é o que o Senhor tem para nossa vida. Então, antes de tudo, a gente pedir o direcionamento do Senhor, que tudo com certeza vai fluir conforme o tempo dele, conforme o direcionamento, né, mas, assim, que a gente tenha um entendimento que o nosso agir natural, ele tem que existir, o sobrenatural de Deus vem depois do nosso natural, né, não só dizer: "Ah, tá nas mãos de Deus, tá no tempo de Deus", mas, assim, uma fé sem obra é uma fé morta, então a gente precisa agir, a gente precisa produzir para Deus fazer o sobrenatural na nossa vida. Então que a gente tenha esse discernimento de alinhar a nossa vida com o que o Senhor tem para a nossa vida, né. E agora neste momento eu quero fazer uma oração, né. Senhor, ajuda-me a reconhecer o valor do tempo que o Senhor me concede. Ensina-me a administrar cada momento com sabedoria, para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem para minha vida. Que eu não procrastine nem desperdice o dom precioso dos meus dias, mas que viva de maneira intencional, glorificando-te em tudo que faço. Em nome de Jesus. Amém. Então é sobre isso, meninas, esses dois polos que têm um meio termo na nossa vida, né? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Amém? Amém. Alguém gostaria de complementar? Tem alguma experiência? Já foi confrontado aí pela questão do tempo? Tomou atitude? Mudou a rota? Eu fui confrontada hoje de madrugada mesmo. Olha, Agorinha eu estava pensando, né, quando vocês leram o título aí da nossa mensagem, eu acordei, né, de madrugada e me veio assim, né, como a gente não vê a vida passar. Eu fiquei analisando do nada mesmo, pensando que ano que vem, 2026, eu vou fazer 40 anos, e eu fiquei pensando: "Senhor, mas eu não me sinto uma mulher de 40 anos, eu me sinto uma menina ainda". Que horas que esse tempo passou, né, e realmente, né, o Senhor ele nos confronta de várias maneiras, né. E aí eu fiquei pensando, eu tive filho muito nova, né, e coloquei mesmo para trabalhar, para criar esse filho, né, e a realidade é que eu não vi realmente este tempo passar. E ele é uma das pessoas que diz assim: "Mãe, a senhora tem que viver, viver não é só trabalhar". E com isso, hoje é aniversário da minha avó, né, e me convidaram para ir lá. O aniversário dela vai ser em Belterra. Aí eu disse assim para minha mãe: "Mas mãe, a minha semana toda é tão corrida e só tenho o domingo realmente para lavar roupa, organizar mesmo a casa". E eu disse para ela: "Eu acho que eu não vou". E aí eu acordei, né, de madrugada pensando se ia ou não, e o Senhor me fez ver, né, que tá passando.
E aí eu não vou hoje, aí eu não sei se ano que vem, como a Ju estava falando, né, eles estarão aqui. Eu vou ter essa oportunidade de ter esse momento em família novamente. Então, assim, o Senhor realmente ele nos confronta, ele traz o que a gente está necessitando, né, neste momento. E obrigado, Ju. Já assisti este filme e realmente ele é muito forte. Amo assistir desenho, sempre tiro muita reflexão mesmo para minha vida. E é isso, gente. A vida tá passando, ela não espera a gente, né? É ali como se for, é como a gente diz, né? São as águas, elas passam e elas não voltam, né? É isso. É Up, As Aventuras, alguma coisa assim. Nome do filme, Regina. Obrigada, Kelma. É importantíssimo nós termos essa clareza. E eu tenho colocado os momentos em família, assim, com muita prioridade. Porque meu pai já tem 75 anos, minha mãe tem 73. E a gente não sabe até quando eles estarão com a gente. Não tenho mais avós. E, e é fundamental isso, assim. Nós fomos confrontados em família com o adoecimento da minha sogra. Quando ela fez a ultrassom, que eu acho que o que caiu mais na ficha da família, e a médica lá no consultório disse assim, eu não sei nem como ela ainda está viva, ela já é um milagre. Então, isso, assim, chocou todo mundo, né? Dentro da casa da minha sogra. Eu até estava comentando com a minha sobrinha, e disse, ó, a minha sogra tem 2 datas de nascimento agora, porque ela, literalmente, ela passou pelo Vale da Sombra da Morte. E com muito menos a gente vê pessoas que partem, né? Perdi uma tia há muitos anos atrás por conta do mesmo problema, e o meu pai relembrou, né? Ele disse assim, ela comeu camarão, meio-dia, 1 hora da manhã ela começou a gritar de dor, e de manhã ela faleceu. E aí a gente fica avaliando, né, o quanto o Senhor nos permite ter essas segundas chances de estar junto, de conviver, e essa sua decisão, que foi a melhor decisão. E como é importante a gente não ficar bitolado a uma agenda, né? Uma agenda. Você está ali, você é obrigado a cumprir aquilo, mesmo que deixe a família para trás, muitas vezes. A família, ela tem que ser priorizada. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. E é muito rápido essa passagem, muito rápido. E eu acredito, assim, que muitas pessoas, elas adiam as decisões, porque elas acham decisões não só de aproveitar, mas, assim, muitas vezes até de se reconciliar com alguém, né, de pedir perdão, enfim, de se entender com alguém, porque eu acho que elas pensam que vão ter 5 minutos antes da morte para resolver isso, e a gente não tem controle sobre isso. Algumas pessoas adoecem, permanecem doentes por um tempo, mas outras não, é muito instantâneo. Dorme, não acorda, né? Então, nós precisamos ter essa clareza e priorizar realmente a família, priorizar esses momentos assim que são maravilhosos. Mais alguém gostaria de comentar? Se não, alguma experiência que você já teve? Não, vou passar. Comentando aí, eu vi a lembrança do passado. Eu não tive muito, assim, muita ligação com a minha família antes. Depois que meu pai faleceu, aí que eu fui me tocar o quanto a gente perde o tempo com muitas coisas que não são muito importantes do que a família. E quando ele faleceu, eu olhando ali no mês todo, nessa época, minha irmã estava grávida. Eu não podia derramar nenhuma lágrima, porque
eu pensava no estado dela, que ela já estava perto de ter, e a gravidez dela estava de risco, e ela estava ali descontrolada e tentando acalmar ela. E ela era muito ligada com meu pai. Era uma das filhas mais que ligava com ele, porque ela saía e voltava para o mesmo cantinho. Ela ia, viajava, mas ela procurava o colo do papai. Aí, ali eu me toquei o quanto eu tinha perdido tanto tempo sem estar nesse aconchego, porque a gente vai, trabalha e perde muito aquelas emoções, aquelas alegrias. Eu tive, sim, poucos momentos com ele, mas todos os momentos que eu tive com ele antes dele morrer, a gente brincava, às vezes ele era ignorante, mas era por causa da saúde dele, e a gente relevava. E, e eu confesso que ali eu vi que eu perdi muito tempo sem ter o contato dele, depois de adulta, né? Mas quem tem seus pais, quem tem suas famílias, procure sempre estar ali. Qualquer momento, sim, simples, mas é uma vida que traz mais amor, mais alegria, mais luz para a nossa vida. É isso. Bom dia, eu ouvi da Kelma falar e eu me identifiquei, não recentemente, mas alguns anos atrás. Eu não saía dia de domingo, porque domingo é o dia que eu ia me organizar para o trabalho da semana, as coisas do trabalho da semana. E eu fiquei refletindo quantas coisas eu deixei de viver, porque eu tinha que lavar roupa, eu tinha que limpar a casa. E aí no outro domingo era a mesma coisa. Então, deixei de viver muita coisa por conta disso. E aí a gente morre, a casa fica, a roupa fica, tudo fica. E a gente não viveu. E a gente não aproveitou as oportunidades de estar com os nossos. Hoje eu já faço diferente. Claro, se dá pra ir, né? Mas assim, se eu vejo que é algo que é família, e principalmente de pessoas que eu não tenho tanta aproximação, um convívio diário, eu sempre busco estar. Aproveitar esses momentos. E até se for algo que eu queira, que eu goste, se dá pra ir, eu vou, eu aproveito, sabe? Porque a vida vai passando, né? E a gente não vai percebendo. É isso. Obrigada, meninas, pela participação. Nesse momento, a gente vai passar para o momento de oração. Se você tiver algum pedido, fique à vontade.